para falar sobre a situação que vive alguém quando decide estar longe do Pai. Olá, meus queridos amigos e amigas, a paz de Cristo Jesus a todos vocês. Quero estar compartilhando mais uma palavra contigo. E hoje eu quero falar um pouco sobre uma parábola, uma figura de linguagem usada por Jesus para passar uma mensagem aos seus ouvintes, né? E a parábola ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Vamos estar falando um pouco sobre esta parábola. Jesus conta que havia um homem e ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo, provavelmente cansado daquela vida familiar, ali perto do seu pai, perto das suas fazendas, com o seu irmão mais velho, ele, por algum motivo, desejou sair daquele ambiente. Então ele pede ao seu pai a parte de sua herança. O pai divide a herança e dá a parte do seu filho mais novo. O versículo 13 diz o seguinte: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então este filho, ele sai da presença do seu pai, sai da presença do seu irmão, do seu âmbito familiar, e ele pega a sua parte da herança e gasta irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele consegue um emprego e ele vai cuidar de porcos. E o texto continua dizendo que ele não tinha direito nem de comer a comida que era dada aos porcos. Percebam comigo, meus amigos e minhas amigas, Jesus conta esta parábola para falar sobre a situação que vive alguém quando decide estar longe do Pai. No caso aqui, estar longe de Deus. Deus é o Criador. Deus, lá no início, na origem, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então qualquer ser humano na face da terra foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não criou o homem para viver longe dele. Deus criou o homem para viver perto de Deus, para estar vivendo uma vida debaixo da proteção de Deus. Só que, infelizmente, o ser humano decide andar distante de Deus, decide viver por conta própria. E isso traz tristeza, tragédia e derrota em todas as áreas da vida. Então, isso é um fato, isso tem acontecido e acontece desde a origem, desde o início, quando o homem decidiu afastar-se de Deus. Queridos amigos, o capítulo 15 de Lucas, e a partir do versículo 11, como eu já disse, ele continua dizendo o seguinte. No versículo 17 está dizendo assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Este jovem, ele cai em si. Ele percebe que tudo que ele fez foram ações irresponsáveis. Ele não poderia nunca ter saído debaixo dos cuidados de seu pai. Ele não poderia nunca ter deixado a casa de seu pai. Meu amigo, eu não sei o que você tem vivido.
Eu não sei como você está hoje, eu não sei como está o seu coração. Talvez você esteja passando por uma experiência como essa. Eu não estou pregando uma mensagem para apontar o dedo para você de forma alguma. Mas hoje muitas pessoas se encontram nesta situação. Por algum motivo decidiram sair da presença do Pai, sair dos cuidados do Pai. E hoje estão colhendo frutos amargos. E há uma dor, há um sofrimento muito grande dentro de muitos corações por conta de atitudes como essa. Eu queria convidar você a refletir sobre isso. A parábola diz que o jovem se arrependeu de ter saído dos cuidados do pai. A parábola diz que ele decidiu voltar. Talvez ele tivesse aqui tendo que encarar um pouco do seu orgulho. Certamente sim. Mas ele passa por cima deste orgulho. E o mais importante de tudo isso, meu amigo e minha amiga, que Deus, o Pai, o Criador, Ele quer receber todos os filhos de volta. Ele quer que nós voltemos para estar debaixo dos teus cuidados. Ele nos ama. Então, Deus está com os braços abertos, está com o coração aberto para receber mais um filho. E este rapaz toma uma atitude correta. Ele reconhece a sua falta. E aí continua dizendo assim, a segunda parte do versículo 20. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Talvez seja o momento de regressar, meu amigo. Talvez seja o momento de repensar a situação e voltar para perto de Deus, voltar para os cuidados de Deus. Deus aguarda ansiosamente. Receba esta palavra no seu coração. Pense nisso. Deus é Pai. Deus é o Senhor. Ele quer cuidar das nossas vidas. Ele quer estar derramando das suas bênçãos sobre nossas vidas. Ele é o Senhor. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Então volte para a casa do Pai. Volte para o Senhor. Não perca mais tempo. É tempo de engolir o orgulho, sabe? Não volto, deu tudo errado, se eu voltar agora, o que vão dizer? Como vão olhar para mim? O mais importante é o olhar de Deus. E o olhar de Deus é de compaixão. O olhar de Deus não é de julgamento, é de compaixão e misericórdia. E Ele quer receber a cada um dos seus filhos de volta na sua casa, na casa do Pai. Ele é o Senhor. Pense nisso. Deus te abençoe rica e abundantemente.